Boa tarde, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula nossa de revisão, do dia 19 de novembro, com o tema Hello, soy étranger. Estranho, né? O que significa isso? Esse tema, alô, eu sou estrangeiro. Em 3 línguas aqui, inglês, espanhol e francês. Vamos continuar falando então, o que é ser estrangeiro? Né? Você já se sentiu estrangeiro em algum lugar? Algum bairro? Alguma cidade? Aqui tem até um livro chamado O Estrangeiro, de um poeta, pensador francês chamado Albert Camus. Interessante o livro. E vamos ver então o que significa no dicionário a resposta do estrangeiro. É um adjetivo substantivo masculino onde alguém é de outro país e é alguém que não pertence àquele lugar. Então estrangeiro é aquele que está num lugar, mas ele não pertence àquele lugar. Seja um país, seja uma cidade, um estado, né, aqui no Brasil os estados, seja uma região, seja um bairro, então você é considerado estrangeiro. Então essa foto é bem sugestiva porque mostra que às vezes quando a gente cai num bairro, por exemplo, você muda de um bairro para o outro e cai lá, não conhece ninguém, não fala com ninguém e andando pela rua, as pessoas estranhas começam a olhar para você, estranho, apontar até o dedo para você e você fica como um pinto fora d'água, né? Um pintinho ali fora da casca, ali. Estranho ali. Eu lembro de um exemplo meu mesmo de vida, da minha vida, quando eu morei na Bahia durante um ano, no ano 2000, e o paulista nunca tinha viajado para lá. Quando eu cheguei lá e comecei a andar pelas ruas de uma cidadezinha bem pequenininha, né, chamado Tucano, e andando nessas ruas as pessoas apontavam para mim, o dedo assim, e falavam, lá, é o paulista, é o paulista, é o paulista. Ou seja, eu me senti um estrangeiro, de fato, um estranho, né? E é assim às vezes que o estrangeiro também de outras nacionalidades, os pais se sentem fora do seu país. Bom, quem é o estrangeiro? Segundo o sociólogo George Simmel, de 1858 a 1918, alemão, o estrangeiro é aquele que viaja e acaba se estabelecendo em seu destino. Então ele sai do seu país e vem morar em outro país, se torna um imigrante. Né? Nós já falamos sobre esse termo, da imigrante, imigrante, imigrante. O imigrante é aquele que vem morar naquele país novo. Né? Então, por exemplo, nas épocas no Brasil que teve as grandes imigrações, né? Século XVIII, XIX, vieram os italianos para cá, alemães, enfim, os europeus em geral, né? E vieram se estabelecer aqui, ficaram aqui, né? E se tornaram então estrangeiros, né? O estrangeiro é aquele que carrega a sua herança cultural e traz seus costumes contigo do seu país, né? Do seu lugar de origem. Por isso, o estrangeiro sempre será estrangeiro. Já pensaram nisso? Acontece, então, um choque de culturas, né, que podem gerar discriminações e preconceitos em geral. E é verdade, quando a gente chega aqui, cultura diferente, o Brasil diferente, a fala diferente, a língua diferente, tudo diferente. Então eles vão se adaptando, não só eles com a nossa cultura e nós com a nova cultura, né, que eles vão trazendo no dia a dia com a gente. A maneira de falar, de ser, de se expressar, de vestir, né, até as crenças também. Então tudo isso entra num choque cultural e às vezes, infelizmente, cai por uma tendência negativa, cai por uma discriminação, por uma estigmatização. A gente já falou isso na aula passada, né? Que é marcar socialmente negativamente um grupo, uma pessoa, né? Estrangeira principalmente. Olha essa frase do George Simmel: A human being is neither collective being nor individual. O que significa isso, traduzindo em inglês? Um ser humano não é nem coletivo e nem é um ser individual. Ou seja, a gente fica nessa mescla sempre, todo dia no convívio social. A gente não consegue viver sozinho, mas também a gente consegue viver no coletivo. Então a gente fica permeando entre o coletivo e o individual. E isso vai gerando então as nuances nas culturas, os choques de culturas, os trejeitos de ser, né? E a gente vai aprendendo a conviver. Eu acho que, na minha opinião, a diversidade acrescenta cada vez mais a gente no sentido de crescimento humano, né? Nós estamos na Semana da Consciência Negra, né? Então a gente tem que aprender a dizer não ao racismo. O fato que aconteceu ontem, né? Infelizmente, lá do senhor em Porto Alegre, no Carrefour, foi morto por seguranças brancos. O preconceito, o racismo presente no nosso país. E quem diz que nós não somos racistas?
Somos, sim, senhor. E às vezes até mais que norte-americanos. Só que a gente não fala que não. Não concordo com a afirmação do vice-presidente, o general Mourão, dizendo que aqui não existe racismo. Existe sim, e é tão mais perigoso quanto nos Estados Unidos, né? Porque a gente leva na brincadeira as coisas, e aí que está errado. Já está extrapolando isso aí. A gente tem que entender que existe só uma raça, e a raça humana, e todos têm que ter respeito, né, um pelo outro, né? E isso que importa, né? Então, vamos lá, falando aqui da nossa aula, voltando aqui. Viva a negritude. Outsiders, ao contrário dos estabelecidos, são os novos habitantes daquele grupo social. Né? Isso aqui a gente já falou da aula passada também, estrangeiros que sofrem as discriminações, né? São os estrangeiros que vêm morar aqui no Brasil, né? O preconceito contra o estrangeiro, aqui um exemplo da bandeira da Venezuela com o Brasil, são aqueles que entraram, né, saindo do país que está em pobreza extrema, lá na miséria por causa do governo, do ditador, e entrando no Brasil, né, se não me engano, acho que é Roraima, né, se não me engano, a cidade lá. E aí estão tendo um choque cultural lá entre eles, mas agora estão recebendo esse pessoal lá, né? As marcas sociais do estrangeiro, que não influenciam nas relações individuais, e os choques culturais disso tudo, né? Como eu falei, viva a vida, viva a diversidade cultural. A gente precisa aprender, então, de fato, a ter essa cultura da aceitação do outro que é diferente de mim. E não fica brigando, não fica martelando, não fica matando por causa disso. Aceita, né? É bonita a diversidade, não é feio. A gente não precisa também impor a nossa crença, impor os nossos gostos, impor a nossa cultura para os outros, como foi feito, né? Infelizmente, do século XVIII em diante, quando os portugueses chegaram no Brasil, impor na cultura europeia, aos índios nativos, ninguém respeitou os índios, a cultura indígena, enfim, é complexo isso, mas a gente precisa aprender, está mais na hora, passou da hora de a gente aprender a conviver com os diferentes na sociedade, não temos que excluir ninguém, pelo contrário, temos que apoiar, aceitar e conviver numa convivência